Com muita alegria, vamos dar início a esse primeiro painel, em que a gente vai falar um pouco sobre a estratégia BIM-BR. Dia 22 de janeiro deste ano, no Palácio do Planalto, no dia do lançamento da política industrial, o presidente Lula assinou o decreto da retomada da estratégia BIM-BR, decreto 11.888. Uma alegria, um trabalho imenso, né, Rafael? Feito pelo MDIC, de articulação, de sensibilização, e aí estamos. Então a ideia, eu não vou falar, vou deixar vocês falarem. Passo logo a palavra para você, Rafael, para você contar para a gente, trazer a visão do governo, como que o governo está enxergando a importância e o painel e a estratégia, a nova estratégia. Com você. Bom, obrigado, Rodrigo. Agradecemos aqui mais uma vez a participação aqui no painel 1. Acho que agora para falar com um pouco mais de profundidade sobre tudo que temos feito e também sobre os nossos planos para o futuro. Fiz aqui uma colinha para não esquecer de nada. Então, eu começo recordando que há um ano atrás, na primeira edição do BIM Fórum, nós anunciamos a retomada da estratégia e trabalhamos ao longo daquele finalzinho de primeiro semestre e também no segundo semestre para a confecção de um decreto, Uma coisa que parece fácil, escrever ali 20, 30 artigos e alguns parágrafos, incisos, mas temos que negociar, saber alinhar com as diretrizes da administração pública, saber o que é possível, o que não é. Então, foi um trabalho extensivo, cansativo, mas muito gratificante, e agradeço a nossa equipe apaixonada pelo tema. Costumo dizer que a equipe é pequena, mas muito guerreira e engajada. Então, a eles, o parabéns e o reconhecimento por essa entrega, que é o primeiro degrau. Agora, já temos o decreto, começa todo o trabalho. Então, o que eu acho importante dizer aqui para vocês, en passant, a estratégia ela tem um pouco mais de 10 objetivos declarados, e para fins didáticos nós costumamos apresentá-los em 3 grupos, 3 grupos que encerram aglutinam, esses objetivos em torno deles. Então, o primeiro grupo, o primeiro eixo, eu considero que é o mais desafiador, e o mais imediato também, que é o da estruturação da administração pública para a adoção do BIM. Todos já sabem que a nova lei de licitações e contratos, ela trouxe a obrigação do uso prioritário do BIM, trouxe o uso prioritário do BIM sempre que for adequado ao objeto da licitação. Então, isso coloca sobre nós uma responsabilidade muito grande, Primeiro, de observar o comando da lei e utilizar o BIM prioritariamente. E segundo e mais importante é o de dizer o que é prioritário. Essa lei vai precisar ser regulamentada, então nós estamos reunindo aí toda uma constelação de órgãos da administração pública que já aplicam o BIM prioritariamente, os órgãos do projeto piloto lá de 2020, SAC, DENIT e o Ministério da Defesa, para que eles possam nos dizer, olha, dá para ir até esse lugar, nós enfrentamos esses desafios, vai ser necessário isso para a adoção do BIM. Junto com esses órgãos que já vinham adotando o BIM prioritariamente, nós também estamos reunindo, em torno desse eixo que vai discutir a estruturação da administração pública, o órgão que vai ter a responsabilidade de regulamentar, o MGI. Está aqui dividindo a mesa com a gente hoje, que consideramos que é o órgão que vai ter, vai carregar essa grande responsabilidade de regulamentar e de fazer o uso prioritário da lei. Então, eu acho que a gente pretende reunir na estratégia um corpo de órgãos que vai poder dar toda a segurança e todo o apoio para que esse uso prioritário seja regulamentado.
Em segundo lugar, eu cito aqui o eixo da formação de pessoas, né? Costumo chamar de capital humano. É um eixo que ele olha para o futuro, né? Ele olha para as nossas universidades, ele olha para os nossos centros de formação profissional para discutir, né, com os órgãos da política educacional brasileira como que a gente pode adaptar a formação desses jovens, a formação desses profissionais para a realidade do BIM. É um eixo também muito desafiador, né? É muito diferente do primeiro, ele não é tão imediato, mas ele é muito necessário, né? Então, está com a gente aqui também hoje a Tânia, que tem sido uma parceira excelente desde o nosso primeiro contato, super aberta a discutir, né? Sabemos a dificuldade que é falar sobre isso em um arcabouço institucional que não nos dá todas as ferramentas para fazer isso, mas que a gente não pode se furtar a tentar. E, enfim, não vou entrar mais aqui, vou deixar para a Tânia falar um pouco depois desse desafio. E, por último, eu acho que é o que justifica a estratégia BIM-BR estar dentro do MIDIC, que é a questão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Se fosse pelos outros dois eixos, acho que ela poderia estar no MGI, poderia estar no Ministério da Educação, mas estando dentro do MIDIC, nós temos necessariamente que olhar para a questão do desenvolvimento do setor de serviços, né? E falando mais especificamente de desenvolvedores de softwares BIM. Faz parte da missão institucional do MIDIC olhar para o setor produtivo e prover as ferramentas que o setor produtivo precisa para se desenvolver. Então, nós queremos que os desenvolvedores de BIM que estão fazendo pesquisa e inovação no Brasil, que eles encontrem as condições adequadas para aperfeiçoar as soluções que eles já têm, desenvolverem novas soluções. Então, estamos fazendo, no âmbito da estratégia, uma aproximação com o ecossistema de inovação do Brasil e com esses atores que estão fazendo desenvolvimento de softwares e aplicações BIM no Brasil. Queremos que, enfim, temos certeza da competência deles, é um mercado que eles podem alcançar, né? É um filão de negócios importante para o setor produtivo nacional, e a estratégia BIM vai fornecer esse apoio para quem quer que seja, que deseje trilhar esse caminho de oferecer novas soluções, novas aplicações em BIM no Brasil. Tá? Para fazer frente a esses três eixos, nós teremos grupos de trabalho, né? Serão 5 grupos de trabalho que vai reunir uma constelação de atores públicos, eventualmente com a participação de atores privados, que também podem impulsionar essa agenda. Tá? E, bom, por último, eu gostaria de destacar também as inovações, principalmente da composição da estratégia BIM-BR, né? Eu acho que todo o resto ela segue mais ou menos o que vinha sendo feito antes, né? A estrutura do decreto é basicamente a mesma, mas nós integramos dentro do comitê gestor da estratégia BIM-BR 2 novos atores que achamos que faz todo sentido. Um deles é o Ministério da Educação, justamente para dar conta dessa agenda de adaptação da formação do capital humano adequado para o uso da tecnologia. Em segundo, o Ministério das Cidades, né? O ministério que desenvolve o maior programa habitacional do mundo, né? Tem desafios, como eu falei na mesa de abertura, né? Entregar muitas habitações e, enfim, consideramos que existe uma sinergia entre a estratégia BIM e o Ministério das Cidades. Pelo nosso lado, queremos mudar a forma de construir, e eu acho que quem vai construir 2 milhões de habitações tem um poder indutor muito forte, e do lado do Ministério das Cidades tem uma meta ambiciosa de entregar muitas habitações, e acreditamos que o BIM pode viabilizar essas entregas. Então, né, eu acho que foi uma visão geral sobre a estratégia BIM, e continuo aqui disponível para escutar os colegas e interagir com todos. Obrigado.
Muito obrigado, Rafael. Acalentador a gente ouvir essa estruturação em eixos, essa visão que o governo está colocando, a preocupação com o desenvolvimento do profissional, da tecnologia e da estruturação do setor. Eu queria convidar agora o professor Sérgio Schier. O professor Sérgio é um dos fundadores do BIM Fórum, um dos pesquisadores mais antigos de BIM no Brasil. Ele é pesquisador de BIM quando o BIM nem era chamado de BIM, né? E ele foi selecionado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para ser o consultor, né, que vai liderar o trabalho dos grupos, né, os grupos de trabalho. Então, professor Sérgio, se o senhor pudesse apresentar para a gente, né, nosso tempo ficou um pouquinho mais curto hoje no painel, o senhor deve estar vendo já, né, mas apresentar em linhas gerais como vai ser isso. Ok, com licença. Por favor, a apresentação. Prometo não vou ser longo. Obrigado pelo convite. Acho que é uma honra, um prazer muito grande. Fico muito feliz de poder colaborar com essa construção de um plano de ações ou um plano de trabalho em proposta que vai ser feito em 6 meses, agora um pouco menos de 5, o tempo já está andando. E o que acontece? Houve um edital no mercado e fomos escolhidos, por alguns motivos, dentro de um termo de referência que remete à estratégia que o Rafael Codesso, pelo MD, que já comentou, e ela traz uma série de elementos. Temos outros decretos que já existem, como o 10.306, a nova lei de licitações, que fala no uso preferencial, mas sim obrigatório, é isso que se entende. E esse é o decreto com os seus objetivos estratégicos, são 11. E 2, então, a mais do que nas versões anteriores, e, em especial, colocando construção industrializada e sustentabilidade. Acho que isso se aplica muito ao desenvolvimento da área de construção civil. Perfeito, eu diria. Estamos alinhados. Esse edital, não, desculpe, esse decreto 11.8888, né? Ele tem uma composição de 9 ministérios no seu comitê gestor, depois alguns órgãos convidados para serem parte também, junto com os ministérios e seus representantes, do grupo de assessoramento técnico, e depois um conjunto de convidados, como já nominados, inclusive com entidades da sociedade civil. A sociedade civil organizada presente. Esses grupos, então, foram nominados pelo Rafael Codesso também. São 5 grupos e que nós colocamos em 3 eixos. Esses 3 eixos são os eixos que o termo de referência do contrato pedem e, portanto, nós reagrupamos os ditos grupos de trabalho nestes 3 eixos e teremos oficinas de trabalho, começando no dia 5 de junho, 3 oficinas para cada eixo, um total de 9 oficinas online, que vão nos subsidiar para a construção do tal plano de trabalho em proposta. Existem, a cargo até do MGI, né, um conjunto de planejamentos estratégicos dos diversos ministérios, portanto, isso é um insumo importante. O próprio MDIC tem um mapa estratégico publicado. Existem alinhamentos com a estratégia da Nova Indústria Brasil, que é um dos programas importantes do MDIC. Temos um alinhamento com o novo PAC, com uma série de programas que podem e devem usar BIM, e as questões da nova lei de licitações, que se amplia, a partir desse ano, para todas as esferas do poder público. E o plano de trabalho, na verdade, é esse conjunto de engrenagens. A primeira foi essa entrega do produto 1, ali embaixo, que é a proposta do plano de trabalho para o plano de trabalho. É redundante. Então, isso foi aprovado em reunião com o Ministério, com o grupo executivo desse contrato, e depois com o grupo de assessoramento técnico, no dia 9 de maio, foi aprovado, andamos para frente, e estamos trabalhando no produto 2 e no produto 3. A engrenagem verde são essas oficinas de compartilhamento, de agrupamento de ideias para subsidiar o produto 4, lá em cima, que é, de fato, o relatório final para esse contrato de 6 meses. Então, temos 180 dias, como eu disse, já se foram 30 e poucos, já temos menos de 3 meses. O produto 2 é um relatório de um diagnóstico sobre o que anda acontecendo no Brasil, em BIM,
e comparando com alguns países selecionados, buscando as boas práticas de fora do Brasil e que se apliquem àquelas que nós já temos e fazendo um alinhamento, certamente, com os ministérios que já trabalham, os órgãos que já têm as suas boas práticas e publicações conhecidas. Esse trabalho, então, ele se desloca no tempo, ele se desenvolve nesse tempo, muito rápido, e é essa apresentação. Estamos trabalhando toda semana, todos os dias, desde 22, 23 de abril. Obrigado. Muito obrigado, professor Sérgio. E conhecendo muito bem o professor Sérgio, com quem já temos uma longa estrada de atuação, a gente sabe que ele é zeloso e esse plano vai acontecer e vai ser entregue, viu, Rafael? Isso vocês podem ter a mais plena certeza. Bom, um dos pontos que o professor Sérgio falou, e o Rafael também, e é base, é o Comitê Gestor de BIM. Então, a estratégia BIM-BR ela não é uma estratégia do MDIC, né? Ela é uma estratégia do governo, é uma estratégia de Estado que vai construir um conjunto de ações. Então, existe muita importância da representatividade dos outros ministérios. Nós temos inúmeros, né? Não vou lembrar de todos, mas o MGI, MEC, Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, enfim, vários outros ministérios da Defesa, que vão ter tarefas, missões a serem desenvolvidas. E aqui nós não conseguimos trazer todos os ministérios para esse painel, mas temos um ministério, né, muito importante, que é o Ministério da Gestão e Inovação, e aqui a Giovana representa esse ministério através, né, talvez das áreas de compras públicas, acho que não sei se é do conhecimento de todos, mas o Ministério da Gestão e Inovação é o responsável pelas plataformas de compras públicas do governo. E a minha pergunta, Giovana, para você é, claro, no horizonte daquilo que o Ministério da Gestão e Inovação já tem hoje em mãos e já está conseguindo se apropriar do BIM e dos desafios que o BIM tem pela frente, como é que o MGI está vendo os desafios, a importância disso, e o que ele pode desenvolver e apoiar a execução dessa estratégia para que ela seja um sucesso? Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. A gente do MGI, como falou, a gente cuida dos estruturantes. Tem alguns estruturantes importantes para a estratégia BIM, que a gente deve adequar, que é o Compras, que faz toda a parte de contratação, né, do governo federal. Tem o Transferigov, que faz a execução das transferências de recursos públicos, né, para convênio, contrato de repasse para os estados e municípios. E tem o Obras.gov, que é um estruturante novo, que é um repositório de obras públicas federais e de estado e município. E a gente precisa adequar esses estruturantes para receber BIM, para trabalhar com BIM. Um levantamento de 2022, o TCU fez um levantamento das obras públicas federais. 37% das obras públicas federais estavam paralisadas. E isso deve-se a quê, principalmente? A tecnologia que a gente não tem, né, que a gente não consegue controlar aquilo que a gente não vê. A gente não tinha sistemas íntegros, consistentes, né, onde os gestores pudessem direcionar e tomar decisões importantes, né, com aqueles recursos que chegam. A importância que a gente vê no MGI para a estratégia BIM, de estar trabalhando junto com o MDIC e os outros ministérios, é principalmente que a política pública, de fato, chegue lá nos municípios. E a gente só consegue isso com tecnologia, com pessoas, né? Então, o MGI ele vem trabalhando nesses eixos, participando de várias reuniões com aqueles que já têm uma experiência em BIM, para a gente entender quais as dificuldades, principalmente o MGI lá na SEGES, na diretoria que eu trabalho, que é a Diretoria de Transferências e Parcerias da União, que faz a gestão desses dois estruturantes importantes, que é de transferências de recursos públicos e do Obras.gov, onde estão todas as obras do novo PAC, né? Então, lá a gente consegue, perpassa todas as obras, a gente consegue dar transparência naquilo que é executado no governo federal, estados e municípios.
Então, a gente vê a importância disso, porque a gente trabalha em redes de parcerias, a gente leva até os municípios, ao Estado, aquilo que a gente pode ajudar no nível de capacitação, aquilo no que a gente pode usar no nível de tecnologia, né? Então, a gente vê uma importância muito grande trazer o BIM para esses estruturantes e apresentar isso, ajudar os municípios a tomar decisões e ter essa ferramenta que é tão importante, porque o TCU fala, obras paralisadas é falta de quê? Planejamento. Né? É falta de você ver o que vai acontecer, é falta de você não ter uma previsão assertiva do orçamento. Né? Às vezes, o seu orçamento, você acha que cabe naquilo que você vai construir, aquela obra de infraestrutura, mas não cabe. Né? Então, quando você traz o BIM para você fazer o seu planejamento da sua obra de infraestrutura, você tem um ganho muito grande. Você consegue ter a previsibilidade daquilo que você vai entregar. Né? Então, o que a gente mais vem trabalhando é como ajudar os estados e os municípios a trabalhar com o BIM. É um desafio muito grande, né? É uma mudança de cultura, né? Trazer a tecnologia, além de ser uma metodologia muito completa, com vários processos e ferramentas importantes, a cultura é a grande barreira que a gente enfrenta para levar para os estados e municípios. Mas como a gente trabalha com rede, a gente sempre está perto e quer estar perto, os ministérios que compõem o comitê, nós do governo federal, estamos lá em Brasília, é muito difícil chegar a todos os municípios. Então, com uma rede de parcerias, com o apoio de todos os ministérios que estão presentes no comitê, com esses planos que vão vir, com os planos para definir as tecnologias, como chegar, como ajudar os municípios a iniciar os seus projetos, porque o grande problema são nos projetos mesmo. A gente vem trabalhando juntos e a nossa perspectiva é que, de fato, a gente consiga chegar até a ponta, que é o que mais importa para nós ali do governo federal, é que realmente o BIM esteja no planejamento da execução das obras públicas de infraestruturas do governo. E aí, sim, a gente trazendo essa tecnologia para dentro dos sistemas estruturantes que os municípios e estados utilizam, é um ganho muito grande. A gente consegue dar ao gestor uma ferramenta poderosa para trabalhar, para poder chegar ao seu objetivo final, que é controle de riscos, né? Visualização do que ele está, os riscos que estão correndo naquele planejamento que foi feito, e principalmente a política pública, que é o que a gente realmente quer que chegue lá, tendo em vista a dificuldade que é para a execução desses recursos lá na ponta, né? Vide hoje, vários colegas aqui falaram sobre o Rio Grande do Sul. Então, a importância de se ter um planejamento em BIM é muito grande. Muito obrigado, Giovana. Não há dúvidas da importância do Ministério nessa estruturação e agradeço demais a participação de vocês, esse compromisso de estarem aqui participando desse processo. No segundo eixo, o Rafael citou de uma maneira muito importante a preparação do futuro do profissional que vem pelo caminho, e aí nós temos todo o trabalho que precisa ser atualizado dentro das universidades para que os cursos de engenharia, especialmente engenharia civil, não exclusivamente, mas especialmente engenharia civil e arquitetura, possam se modernizar para trazer o BIM como um processo, um conjunto de ferramentas, mas muito mais do que uma forma diferente de pensar a construção de forma digital. E aqui, Tânia, né, nós temos um desafio de fazer essa transformação. Nós temos instrumentos importantes, a gente vai ter inclusive painel, um painel que a gente estará junto, falando sobre células BIM, que é um projeto do Construa Brasil, liderado pelo MDIC, que já tem modelos de como que a gente transforma isso. Mas agora a pergunta, então, vai para você, é muito parecida, a pergunta é a mesma, né? Como é que o Ministério da Educação está vendo a adoção do BIM como parte de uma estratégia de transformação? O que o Ministério pode contribuir para que essa transformação seja efetiva, em escala
e o mais rápido possível? É simples a pergunta. Muito simples. Simples de fazer também. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando. Na minha reflexão aqui, eu tinha colocado 3 itens. Vou fazer uma abordagem rápida, porque eu não posso deixar de falar primeiro também da importância do BIM, da aplicação dele nesse momento, em que o Ministério vai conduzir aí mais de 3.000 obras dentro do PAC. A minha diretoria tem lá a responsabilidade de umas 500, então não é simples, né? E a colega falou um pouco do Tribunal de Contas da União, mas acho que, para além disso, porque ela falou muito relacionado apenas ao planejamento, mas acho que o BIM vai ajudar a gente nas etapas seguintes, né? Inclusive no acompanhamento de cronogramas, que eu acho que isso vai ser seria muito estratégico se dentro das licitações a gente já conseguisse trazer dentro do PAC a estratégia BIM para ser incorporada desde o planejamento dessas licitações que estão relacionadas ao PAC. Então, vamos ter um volume enorme de recursos sendo aplicados ali nessas construções, com a necessidade de um acompanhamento efetivo e que traga o resultado da política pública, né? A construção dos equipamentos necessários para atendimento da sociedade, que vai desde as creches até as universidades. Segunda questão, que é o coração do porquê me trouxeram para o comitê, como que a gente vai trabalhar os conteúdos, dentro dos conteúdos dos cursos, principalmente engenharia civil e arquitetura, mas eu colocaria ali todas as engenharias, eu acho que administração, gestão e outros cursos também precisariam ter uma visão do que é o BIM e da sua aplicação, pelo menos essa visão, que é uma questão delicada, porque a gente tem muitos atores envolvidos. Fiquei feliz aqui do CONFEA e do CAL estarem aderindo, né, porque isso empurra do outro lado, digamos assim, a nossa demanda, mas, na prática, nós temos instituições que são autônomas, que gerem seus próprios cursos, suas demandas. Então, como fazer isso? Então, a nossa ideia é trabalhar muito com indução e com engajamento, né? Então, estamos planejando aí um seminário no início do 2º semestre. Vamos contar bastante com vocês, certo? Para que a gente possa conversar com a ponta, com os professores, com os pró-reitores de graduação, com os coordenadores de cursos, para que a gente possa apresentar o modelo e ver como nós podemos contribuir efetivamente para que as instituições possam trazer isso para os seus currículos. Talvez uma perna dentro da extensão, no primeiro momento, porque a gente está trabalhando com curricularização de extensão, então, eventualmente, a gente pode trazer para dentro do currículo a partir da extensão. Então, temos aí algumas estratégias. A ideia é pensar maior, né, para que a gente possa atingir todo o Brasil. Acho que as universidades, principalmente, eu vou falar agora das universidades federais, não só, né, mas especificamente das federais, nós temos uma capilaridade muito grande. São 69 universidades com 343 campi espalhados pelo nosso Brasil. Então, a gente tem um potencial enorme de disseminação da metodologia. E, em terceiro lugar, falar um pouco da questão da inovação. Não sei se eu já tive a oportunidade de falar com o Rafael, mas a gente está com um projeto. Nós temos um projeto de 6 ministérios, liderado pelo Ministério da Educação, tratando de inovação, principalmente para atender as demandas de governo. Então, aqui, o carro-chefe são as missões da nova indústria, a economia de impacto, a transição ecológica. Então, a gente está com as missões ambientais também, porque a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda, o MDIC, a AGU, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o MEC liderando, e temos mais 2 ministérios querendo entrar agora, o Desenvolvimento Social e Minas e Energia. A ideia é a gente fazer um fortalecimento das estruturas de inovação das universidades e um aprimoramento nas normas para que a gente possa permitir uma fluidez maior
né? E eu acredito que o BIM tem que entrar nesse pacote, né? A gente já está com o MDIC dentro do projeto, para que a gente possa estimular também isso, o aprimoramento, o desenvolvimento de tecnologias nas instituições federais de ensino superior, através também de incubação de empresas e outras questões importantes para que a gente possa avançar também nesses processos de inovação nessa área. Bom, eu acho que meu tempo já zerou. Procurei ser rápida, espero ter comunicado um pouco do que a gente pretende fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Tânia. Também é muito bom ouvir essa sua fala. Ela reforça, né, e nos motiva a seguir juntos e firmes nesse desafio, levar, né, através da educação, o BIM a todos os profissionais nos seus diferentes níveis. Eu não quis te provocar quando você falou das obras do PAC, mas já que você provocou, né? E esse exemplo, eu vou pedir licença, talvez eu erre os números, tá, Tânia? Mas o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem lá no seu arcabouço, né, quem faz os repasses dos recursos públicos para os municípios. Grande parte dos recursos para a construção de escolas e creches passa pelo FNDE, e eles têm escolas e creches padrão. E dessas obras que estão no PAC, aqui pode ser que eu erre os números, tá? Mas, salvo engano, são 3.750 escolas que estão no novo PAC, que vão ser construídas com 5 projetos padrão. Você consegue imaginar se a gente pegasse esses 5 projetos, fizesse eles minuciosamente em BIM, projetados, coordenados, orçados, de acordo com o SINAP, Rodrigo? Se a gente fizesse essas escolas todas em BIM e replicasse em escala um modelinho resolvido, já pensaram na economia que a gente poderia ter para o país? Mas isso pode ser feito para os postos de saúde, unidades básicas, para o centro de referência de atendimento. Isso pode ser feito com escolas, já falei, com pequenas pontes, com obras de infraestrutura. E por que eu estou falando isso, Tânia? Eu nem quero que você responda agora, mas olha só o potencial que a gente tem da adoção de BIM. E a Caixa Econômica Federal é o grande indutor, o grande financiador. A Caixa ela tem 2 frentes muito importantes, Rodrigo. Ser, né, o mecanismo de repasse desses recursos públicos para muitas das obras, e também o maior agente, o maior banco financiador de obras públicas, também de obras públicas, mas também de habitação. E aí nós temos o BIM como uma alavanca. E aí a pergunta de novo. Eu sei que eu já dei a letra, mas o BIM poderia ajudar muito a essas obras, sejam públicas, sejam privadas. E como que a Caixa está vendo isso, Rodrigo? Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Bom, a Caixa, as nossas ações vêm se baseando na preparação da empresa, né, para poder recepcionar esses projetos elaborados em software BIM. A Caixa ela não elabora nem contrata projetos, né, porém a gente recebe esses projetos para serem analisados pelo nosso corpo técnico. E o que a gente vem observando é que o número de projetos em BIM recebidos lá na Caixa ainda é baixo, é pouco em relação ao que a gente gostaria, né? Mas a gente percebe que isso tende a aumentar justamente por conta da nova estratégia BIM-BR, por conta das contratações na nova lei de licitações, o novo PAC, que também passa pela Caixa. Enfim, a gente vê que o arcabouço normativo que rege as transferências e os acessos aos recursos federais, né, estão evoluindo de forma que a gente espera que esse aumento de projetos chegue lá na Caixa. Então, e a gente quer isso, a gente enxerga isso como uma vantagem também para a Caixa. A gente vê ganhos de tempo na nossa análise, de qualidade da análise, que boa parte da nossa análise é em relação a custos, então isso tem um potencial de ser uma ferramenta muito boa
para nós também. E aí, para fazer frente a essa demanda esperada, a gente vem tomando algumas iniciativas internas, né? Temos uma equipe na matriz dedicada a pensar sobre isso. Estamos ampliando a capacitação do nosso quadro de engenheiros e arquitetos para que eles consigam recepcionar de forma adequada esses projetos, aproveitar todo o potencial que eles têm. A gente está contratando um ambiente comum de dados para poder recepcionar e tramitar essas demandas. A expectativa é que o edital seja publicado agora no início do segundo semestre, o edital de contratação dessa CDE. E a gente está agora, fomos convidados, né, pelo MDIC a compor o grupo de assessoramento técnico da estratégia BIM-BR, e a gente enxerga como uma oportunidade muito boa da gente compartilhar a nossa experiência que a gente tem em relação aos estados e municípios, né? A gente está presente em todos os municípios, a Caixa tem uma capilaridade muito grande, temos mais de 20 mil operações de repasse vigentes hoje, uma carteira de financiamento aí que passa de 100 bilhões de reais de empréstimo, isso falando só de governo, que é a minha área lá, né? Então, tem a questão do SINAP também, como você disse, e na área de habitação também estão sendo feitos projetos, pilotos lá, justamente para poder entender qual é a melhor forma de recepcionar esses projetos lá dentro da Caixa. Então, pode contar com a Caixa para a gente apoiar o BIM no Brasil. Muito obrigado, Rodrigo. Daria para falar 2 dias sobre isso aqui, gente. Tá? Só sobre estratégia BIM-BR daria para a gente falar 2 dias. O nosso objetivo aqui hoje, né, quem esteve aqui no ano passado e viu o anúncio de que a gente iria, né, retomar a estratégia, Rafael, nós estamos aqui hoje de maneira concreta, com o governo já trabalhando. Então, eu quero agradecer e parabenizar a todo o governo, a todos os que estão envolvidos nessa iniciativa. O Brasil precisa muito disso, porque o governo talvez é o maior contratante de obras, né, de obras que a gente tem no Brasil, é o potencial em escala. O Brasil, toda a grandeza do Brasil de construção de obras de infraestrutura, ações estruturantes, né, escolas, edificações, e sem contar no Minha Casa Minha Vida, é um volume imenso de recursos. Então, parabéns ao MDIC pela condução desse trabalho. O BIM Fórum Brasil está à disposição de todo o governo federal para debater, para construir, para trocar ideia, né? Pensando que o BIM Fórum tem essa transversalidade, representando o ecossistema da construção, a Caixa e a todos. E ao senhor, professor Sérgio Chia, por aceitar, né? Muito bom tê-lo aí trabalhando junto com o governo para construir isso.